Boa noite a todos. Com alegria imensa que nós estamos desfrutando de mais uma noite ao redor do Evangelho de Jesus, aqui na Casa Espírita. Aos internautas que também nos acompanham, da mesma forma em que nós nos sentimos abraçados pela espiritualidade amiga, aqui presente, que nos envolve, que nos traz acalenta os nossos corações, que tanto nós buscamos, porque nós sabemos que os corações aflitos, que adentram, nós ficamos ali à porta e vamos conversando, nós vamos vendo a dificuldade de cada um, a dor, a tristeza, muitas vezes, problemas físicos. Então, quando nós aqui adentramos, nós somos envolvidos por essa energia pacificadora aos nossos corações. Então, vamos buscar aproveitar esses momentos de intimidade que nós temos com Deus, porque são momentos que nós paramos para ouvir a mensagem do Evangelho, para orarmos, para recebermos o passe amigo, aquela energia que nós vamos recebendo dos benfeitores queridos que se colocam ao lado dos passistas, transmitindo a nós as energias que nós necessitamos, e nós muitas vezes nem nos damos conta que isso acontece. Então pensamos na importância de estarmos na Casa Espírita, porque desde o instante que nós saímos do nosso lar para vir para cá, adentramos aqueles portões, nós estamos sendo envolvidos pelos benfeitores amigos. Então, que Jesus envolva cada coração aqui presente em mais uma noite de reunião. Eu queria chamar a nossa companheira Dejanira para fazer a prece de abertura desta noite. Boa noite a todos. Vamos então, como disse a Teresa, deixar essa energia nos envolver nesta casa que é tão importante e tão acolhedora em nossas vidas. Porque se aqui estamos, é que viemos buscar os ensinamentos e as energias que nos faz muito bem. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por todas as bênçãos recebidas no nosso dia a dia, que muitas das vezes não percebemos ser uma bênção, mas é porque Ele nos ama, porque Ele nos acolhe, nos protege e nos acompanha a todo momento. Pedimos as bênçãos e energias salutares para o palestrante da noite, para que ele possa nos trazer as boas notícias do Evangelho e possa tocar o nosso coração com suas palavras, e assim possamos aproveitar o aprendizado da noite. E com a prece de Pai Nosso, e agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal, e que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo a alegria e o prazer de receber em nossa casa esse companheiro de doutrina espírita, o Evandro Luiz, que é da cidade de Palmeira do Oeste, da Casa Espírita Maria de Nazaré,
ele já esteve em nossa casa e novamente atendeu o nosso pedido de trazer para nós esta mensagem da noite. Então, vamos envolver o Evandro, né? Um olhar carinhoso, fraterno, para que todo o material que ele preparou dentro do Evangelho da Doutrina chegue para nós com muita clareza aos nossos corações. Boa noite a todos os corações amigos, a todos os corações sedentos em busca de entendimento, de amor, de paz, daquilo que às vezes está faltando para continuar a caminhar, para continuar a tentar entender o que se passa dentro do contexto do que é a vida de um reencarnado no atual plano que nós estamos. Dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que fala da doçura, da paciência, da obediência, da resignação, da cólera, das injúrias, nós poderíamos entrar no contexto e começar a fazer uma autorreflexão de entendimento do que é que nós estamos fazendo da oportunidade que nós estamos tendo como reencarnados. Como pessoas que convivem na família, pessoas que convivem na sociedade, com pessoas que convivem no trabalho, o porquê das dores, o porquê das dificuldades, o porquê do mal-estar, da falta, às vezes, de entendimento dentro da casa em que nós vivemos, com os nossos familiares. Eu costumo dizer que nós, antes de reencarnarmos, nós somos preparados, orientados, passamos por escolas espirituais, por hospitais espirituais, por colônias de trabalho, por orientações dos mentores espirituais das colônias, para que nós possamos entrar no processo de reencarnação e dentro desse processo de reencarnação procurarmos absorver o máximo que nos é passado, para que quando nós reencarnarmos, chegarmos no plano em que nós nos encontramos, possamos desenvolver e com uma determinada frequência sermos espiados e provados dentro do contexto da nossa caminhada com as pessoas que vão fazer parte da nossa caminhada. E as dificuldades, elas acontecem em etapas diferentes, em etapas do nosso eu interior, do nosso bom senso interior, da nossa maneira de conduzir a vida, de olhar e de entender. Então, de nada adianta no plano espiritual, se o Evandro chegar, sabedor de que ele vai ter uma oportunidade de reencarnação, e querer assumir várias responsabilidades, vários compromissos, para resgatar as pendências de reencarnações passadas. Nós não vamos dar conta, não daríamos conta e não vamos dar conta, porque é um processo lento. A lapidação, a elevação espiritual, o aprendizado, ele é um processo lento. Então, na maioria das vezes, acontece de nós buscarmos no plano espiritual e falarmos, eu vou levar bastante, no caso, afabilidade, né, porque eu preciso prosperar nessa área, né, eu preciso
ter bastante entendimento e gerar bastante amor ao próximo. Então eu vou precisar de muita destreza e de muito entendimento para que eu possa tratar as pessoas com mais amor, com mais afinco, com mais entendimento, né? E dentro desse contexto, dentro daquilo que nós vamos pensando, os mentores espirituais vão ouvindo, né? Mas eu quero também assumir um compromisso de uma gama muito grande de fazer a caridade. E vou enchendo uma cestinha, né, de vários fatores, de várias circunstâncias, de várias situações em que nós achamos que nós vamos colocar em prática no plano que nós estamos. Mas a coisa é muito gradual. Ela é muito sensível, porque nós vamos estar aqui encarnados, sendo testados e provados com uma frequência muito grande. Aí os mentores vão chegar para o Evandro e falar assim: Evandro, eu acho que é um pouco demais esse tanto de entendimento que você escolheu. Essa caridade que você está achando que você vai praticar, você também não vai conseguir. Esse amor todo que você está achando que você vai doar, você também não vai conseguir. Então nós vamos colocar na medida em que nós achamos que você vai conseguir colocar em prática. Porque nem na medida em que nos é colocado antes de nós reencarnarmos, nós vamos conseguir colocar em prática. Porque nós damos e vamos dar atenção para as circunstâncias do mundo material que nós reencarnamos. Até mesmo porque nós somos espíritos, eu sempre falo, milenares. E a gente traz uma bagagem muito grande junto com a gente. Né? E diga-se de passagem, nós estamos exatamente, vocês já cansaram de ouvir isso e de estudar isso também, nós estamos aqui para aprender. Mas para aprender o que, Evandro? Para aprender a amar. Para aprender a respeitar. Para aprender a fazer a caridade. Para aprender a ouvir. E para aprender a falar no momento certo, com as palavras certas, dentro de um contexto aonde nós, eventualmente, não ferimos ninguém com as nossas palavras e com as nossas atitudes, com as nossas ações. E quando eu digo não ferir ninguém, é você passar por uma estrutura de reencarnação, do começo ao fim, sem que haja muitas intercorrências, abrindo aspas, sabendo que nós estamos em processo de aprendizado, cada vez que nós reencarnamos. E eu gosto muito de perguntar nas colocações que eu faço, nas facilitações do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse a vocês, que se nós pegarmos um dia de hoje, numa segunda-feira, nós conseguimos, dentro do dia de hoje, nessa segunda-feira, transmitir o amor que Jesus ensinou e que nós estamos aprendendo diariamente, dentro dos livros que nós lemos, dentro dos trabalhos que nós desenvolvemos na Casa Espírita, nós conseguimos colocar em prática dentro do nosso lar. Hoje, ontem, domingo, sábado, 3 dias, nós conseguimos passar por esses 3 dias sem uma palavra mais forte que causasse um pouco de dor,
ou de dano interior a alguém? Todo mundo aqui está tranquilo com relação a isso? Todo mundo aqui está sossegado? Todo mundo hoje se encontra nessa casa espírita e está com o coração leve, e que se daqui a pouco desencarnasse e fosse para o plano espiritual, e chegasse no plano espiritual, chegaria com a concepção de vida de reencarnado, mas no plano espiritual, de que cumpriu com êxito a missão de que foi dada? Está todo mundo dentro desse patamar? Ninguém conseguiu cumprir dentro desses 3 dias? O Evandro é chato, ele pega no pé. Que também não é perfeito. Não conseguimos, né? Justamente por isso que é tirado metade daquela carga, ou 70% daquele compromisso que às vezes a gente quer assumir para resolver. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos mentores, os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, o nosso anjo de guarda, sabe que nós vamos falhar. Sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, sabe que nós estamos num lar onde ali já houveram N circunstâncias e situações em reencarnações passadas, de ofensas, de mágoas, de dor, para ser superficial, para não falar de circunstâncias mais agressivas. Então, nós realmente não conseguimos cumprir com êxito a missão, mas nós começamos, porque cada reencarnação, cada momento em que nós temos a oportunidade de mostrar o que é afeto, o que é amor, de transmitir a paz que existe dentro de nós, um sorriso, emprestarmos o ombro, uma palavra de conforto, já é um ato de sabedoria que nós trouxemos do plano espiritual para desenvolvermos como as pessoas que nós vamos ter contato no plano material. E à medida que a gente consegue desenvolver essas circunstâncias, essas situações, nós vamos dando um passo lento, pequeno, curto, no degrau evolutivo da vida de encarnado. Porque nós criamos, na nossa linha de raciocínio, na nossa maneira de pensar, que os nossos problemas são maiores que o problema dos outros. E nós colocamos na nossa linha de raciocínio de que Jesus tem que olhar, ou os mensageiros de Jesus, ou os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, têm que olhar só para nós, só para os nossos problemas, só para as nossas dificuldades. E então nós esquecemos que nós estamos num plano material, com várias pessoas, irmãos e irmãs, procurando e tentando resolver as dores que trazemos dentro de nós, e que na maioria das vezes nós somos os principais causadores dessas dores. Por isso que se fala muito, e por isso que se fala tanto, que não há obsessor que aguente uma casa espírita. Por quê? Porque aqui dentro você é envolvido, como a nossa irmã disse aqui, porque aqui dentro nós somos amparados, porque aqui dentro nós nos desmanchamos dentro do conceito do envolvimento fraterno, aonde é tocado justamente no nosso ponto fraco,
naquela situação, naquela circunstância que precisa ser resolvida. Mas o que nós não entendemos ainda, que o que é falado, que o que é dito, que o que é estudado aqui dentro dessa casa espírita e nas demais casas espíritas, era para ser colocado em prática em cada suspiro, em cada respiro, lá fora, dentro do lar, no ambiente de trabalho, em cada passo que nós damos. Então, esse conceito de achar que a dor que nós sentimos, ela é maior do que o irmão que está do nosso lado, nós temos que começar a eliminar isso e a deixar isso de lado. O Evangelho que nós lemos praticamente todos os dias, o Evangelho que nós fazemos no lar praticamente todos os dias, ou que de praxe era para ser feito todos os dias, sozinho ou acompanhado, e diga-se de passagem que se falar que está sozinho não está, porque está acompanhado com irmãos desencarnados que ali estão a amparar todo o ambiente da casa, quem está fazendo o Evangelho, às vezes não é feito. E fala-se tanto do Evangelho, e comenta-se tanto do Evangelho, mas não se coloca em prática o que o Evangelho pede. Se eu perguntasse aqui mais uma vez, nas orações que nós temos, nas preces, no final do Evangelho, que são várias, pelos doentes, pelos espíritos endurecidos, pelos suicidas, por um amigo, por um inimigo que desencarnou. Alguém lembra de fazer essas preces uma vez por dia, quando lembra de alguém que está precisando de uma prece dessa? Olha o tanto de abertura, de lacunas, então, que nós vamos deixando aberta e deixando em circunstâncias que nos transformam vulneráveis a pensamentos negativos corriqueiros que baixam a nossa frequência vibratória e trazem para perto de nós, para próximo de nós, irmãos que realmente querem o nosso desequilíbrio, querem nos destoar, tirar do ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a prece, a conduta, a prece, a maneira, a conduta, a maneira como você caminha, elas são imprescindíveis para que haja êxito e sucesso. No atual estágio que nós estamos. Pessoas que se culpam demais pelos erros têm que entender que os erros que aconteceram até ali, que se você tem um entendimento que você errou, então para de se triturar por dentro e começa a fazer diferente, a se melhorar dali para frente, porque daquele momento para trás você já vai ter que passar e responder pelos seus atos, se foram bons, se foram ruins. E tem gente que fica se lamentando, e passa uma vida inteira sem aproveitamento, entendendo que errou, sabendo que deveria ter designado mais amor, mais caridade, mas no contexto em que isso é feito de coração. Ah, mas eu não fiz. Eu estou com 52 anos de idade, estou falando a minha idade, mas eu não fiz. Mas tudo bem, se você tem mais 10, 15, 20, 25, 30 anos de caminhada, então faça. E
desses 52 anos, deixe para que seja resolvido numa próxima oportunidade, que são as lamentações e os erros que você cometeu. E que se tornarão ainda talvez mais pesados, ou talvez diante da circunstância de saber que errou, talvez se tornem mais leves para serem respondidos em outras etapas, em outras situações. Nós ainda estamos num estágio que nós ainda damos muita atenção para coisas muito pequenas diante da grandeza que a doutrina espírita nos oferece. Nós ainda pegamos coisas muito pequenas e levamos muito a sério e esquecemos de olhar para nós, aonde é que estão os nossos erros e os nossos defeitos que nós precisamos corrigir. Porque, na verdade, nós estamos aqui para corrigir os nossos erros, e não o erro de quem está do nosso lado. Porque a partir do momento que você ama amor, você entendeu o que é o amor. A partir do momento que você consegue tratar a todos que estão ao seu redor, à sua volta, com o coração, é porque você já entendeu que é dessa forma que as coisas têm que ser conduzidas. Jesus Cristo caminhou para onde nós estamos. Ele falava por parábolas, ele curava, ele ensinava, mas com poucas palavras. Os seus maiores exemplos eram com gestos, com olhares, com atitudes. E nós não entendemos ainda que o nosso maior defeito e o que nos torna fraco e o que nos torna, talvez, aquela pessoa que machuca e fere, são as palavras que saem da nossa boca, porque é exatamente do que o nosso coração está cheio. Nós ainda, às vezes, em algumas passagens, em determinados momentos de raiva, de ódio, de mágoa, nós ainda, de repente, agimos como se estivéssemos na época dos homens das cavernas. Tipo aquela pessoa que dá um soco na mesa ou fala alto gritado. Eu vou falar para o ciclano que é do meu jeito, que é do jeito que eu quero, que é da forma que eu penso. Uma pessoa que fala dessa forma, o que acontece com ela naquele momento? Ela entendeu que ela está aqui para ouvir? Chico Xavier falava que diante de muita raiva ou de circunstâncias a serem resolvidas que envolvessem o sentimento nosso, deveríamos esperar para tomar alguma iniciativa ou para conversarmos com quem porventura tenha nos ferido 24, 48 horas. Alguém consegue segurar 24, 48 horas? Ficar em silêncio? Ou prefere responder na hora ali já e causar o tumulto e de repente criar uma situação toda que às vezes demora e leva dias para ser resolvidos, mas às vezes cria uma cicatriz que perdura pelo resto da encarnação que está vivendo. E toda vez que vê a pessoa, às vezes é a esposa ou o marido que está do lado, olha para a cicatriz e lembra daquele momento.
trazendo descontrole emocional, trazendo mágoa, trazendo ódio, trazendo rancor. É por isso que nós devemos estar com o nosso coração sempre sereno, com os nossos pensamentos sempre voltados a Deus, com as orações diárias, com o Evangelho no lar, e mantermos a nossa vibração, assim como a maioria está aqui neste momento, elevada, procurando buscar entendimento e orientação para que possamos caminhar com mais leveza. Talvez no momento que o Evandro esteja falando, ou um outro facilitador, um outro orador, um outro palestrante, numa outra ocasião, talvez não faça sentido no momento, talvez seja repetitivo no momento, talvez não soe tão claro no momento, mas a bem da verdade é que ao sairmos daqui e ao retornarmos para o nosso lar, para a nossa casa, com os nossos familiares, e no momento de descanso do corpo material, onde o corpo espiritual é conduzido para o plano superior, serão debatidos, serão feitas reflexões do que foram ditos aqui, falado, dentro do contexto do Evangelho, para que haja um discernimento e um fortalecimento ainda maior, para que no dia de amanhã, essa pessoa que vai despertar, traga consigo tudo aquilo que foi falado, que nada mais é o amor que nós devemos tratar o nosso próximo. É muito bacana, é muito bonito, está dentro do contexto da doutrina espírita e, dentre outras que fazem isso, a questão da caridade, a questão da sopa fraterna, a questão das atividades que porventura aconteçam dentro da casa espírita. Mas para nós termos uma noção do quão distante nós estamos ainda do entendimento do amor e da dor que o nosso próximo tem ou esteja sofrendo, se nós nos encontrarmos dentro do nosso lar, em um final de semana ou em um dia da semana, com os nossos familiares, em uma reunião de família, de repente, uma reunião onde você está ali bebendo, comendo alguma coisa, batendo um papo, rindo, o seu interfone toca, a sua campainha toca, e de repente você vai atender, e é um morador de rua. É uma pessoa desprovida, em que passa a necessidade, e ela toca a sua campainha pedindo para você um prato de comida, e você está dentro da sua casa com os seus familiares, com visitas, com a mesa cheia. Será que nós teríamos o entendimento e o amor por aquele que às vezes está cheirando mal, porque não tomou banho, porque vive na rua, que está com fome, que está com sede, e tocou a campainha da sua casa para te pedir um prato de comida, às vezes um copo de água? Será que todos estão preparados para voltar e fazer o prato de comida e pegar o copo de água e levar para aquela pessoa, lá na calçada que seja? Estamos preparados para isso? Olha o quão distante nós estamos, então, realmente, da caridade que precisa ser sentida como Jesus a tinha no seu coração. Como Jesus a conduzia com maestria, dando exemplos para que chegasse num determinado momento em
que nós poderíamos até citar como hoje, falando dos exemplos de Jesus, em que ele não desprezava ninguém e nada, fosse da maneira que fosse, da forma que fosse. Porque às vezes, muitas pessoas têm vergonha de entrar e voltar para dentro de casa, pegar um prato de comida e fazer, com medo de se sentir envergonhado se alguém perguntasse: fulano, onde você vai com esse prato de comida ou com esse copo de água? Eu vou levar ali fora porque tem uma pessoa que está pedindo, que está passando fome, que está passando necessidade. E eu iria mais longe, mas o contexto ficaria muito mais sério. O distanciamento se tornaria muito maior. Mas muito maior mesmo. Você teria coragem de chamar aquele pedinte para dentro da sua casa, que sentasse na sua mesa e colocasse um prato de comida ali para ele? Para que ele se sentasse na sua reunião de família com seus amigos? Nem que fosse para ele comer em silêncio e dali saísse saciado da fome que estava. É dessa caridade que eu falo. É desse amor ao próximo que eu falo. Porque é fácil a gente gostar de quem gosta da gente. É fácil a gente fazer para quem faz para a gente. Mas quando a gente é contrariado, ou quando está fora dos princípios da gente, da maneira que a gente foi criado, que nós somos criados, torna-se difícil. Então, voltando no início, é por isso que nós devemos, entre família, procurar resolver as pendências, procurar desenvolver o lado do amor, procurar respeitar e entender que cada um de nós nos encontramos com uma linha de raciocínio diferente, com um entendimento diferente, com valores diferentes, espiritualmente e materialmente falando. Porque nós só vamos conseguir chegar no contexto que eu acabei de falar para vocês quando houver o entendimento que nós temos uma família para acertos, para amar, para conduzir, para ajudar nas dificuldades e não causar mais dificuldades, para não causar cicatrizes, e sim para resolver os problemas. Aquela dor que a gente sente aqui dentro, aquele aperto, aquele desconforto, isso é falta de doação, gente. Isso é falta de doação de amor ao próximo. Isso é falta de um abraço. Isso é falta de um sorriso. Isso é falta de você pegar na mão de uma pessoa e conversar. Porque nós focamos muito em cima de algo que nós queremos e que às vezes nem é para ser aquilo naquele momento, porque nós não temos um amadurecimento espiritual para pedir tanto nas nossas orações o que nós pedimos. E que se chegar a ter, nós não vamos saber lidar com a situação. Não vai ter o aproveitamento que deveria ter ou que era para ter, se acontecesse no momento. Então as coisas acontecem na medida e no peso do nosso merecimento. E quando vem uma dificuldade para ser resolvida, quando tem um problema para ser resolvido, que seja resolvido com amor, e não com raiva, e não com truculência,
e não com palavras que machucam, e não com palavras que magoam. A base de tudo que nós vivemos, para tudo que nós vamos passar, ou que nós estamos passando, ou que porventura venha a acontecer, para que seja leve, a base chama-se amor ao próximo, dedicação ao próximo. Mas Evandro, e eu? E os meus problemas? E as minhas dificuldades? E o que eu passo no meu dia a dia? E a pessoa que me testa tanto? E a pessoa que me causa tanta dor? Você já tentou resolver com oração? Você já tentou resolver com a pessoa? Com uma conversa amigável? Porque às vezes a gente sai de casa, às vezes o vizinho está do lado, a gente não fala nem bom dia. Às vezes a gente conhece uma pessoa de vista, a pessoa está passando lá do outro lado da rua, e a gente pensa assim, olha para a pessoa e fala, eu não quero nem contato com aquela pessoa. Não sei porquê, mas eu não vou com o jeito daquela pessoa. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Olha como nós trazemos para nós circunstâncias negativas, conceitos que não levam a nada e a lugar algum, e criamos dentro de nós, alimentamos dentro de nós, circunstâncias que simplesmente vão fazer mal a quem? A nós. Porque quem está passando lá do outro lado da rua, lá sabe se você não gosta, não vai, não quer. Simples assim. Simples dessa forma. Eu faço muita palestra, eu costumo falar no eixo de lá, Auriflama, General Salgado, para aqueles lados, e geralmente quando eu termino a palestra, algumas pessoas pedem para conversar, e a gente senta sempre em algum lugar e outro e conversa. E o que a gente ouve são coisas muito fáceis de serem resolvidas e coisas muito pequenas, que às vezes com uma simples palavra você consegue despertar a pessoa, você consegue fazer a pessoa entender que ela é de uma forma, mas com quem ela está é de outra forma, que ela precisa ser suporte para aquela pessoa no momento, e que dadas as intercorrências da vida, muito provavelmente aquela pessoa um dia vai ser suporte para você. Porque a evolução nossa depende de quem nós temos do nosso lado e da maneira que nós vamos agir com quem está do nosso lado e vice-versa. Mas você não pode ficar esperando quem está do seu lado tomar iniciativa. Porque se você já tem um entendimento de como resolver, então resolva. Então converse. Então perdoe. Então peça perdão. Então peça desculpas. Em qualquer página, basicamente, que você abrir, acabei de abrir o Evangelho ao acaso, a ingratidão dos filhos e os laços de família, por ser justamente o que eu acabei de falar. A ingratidão. Quando, na verdade, nós temos que ter gratidão. Aí você vai e folheia o Evangelho de novo. A porta estreita. E nós estamos aqui justamente pela porta estreita. Porque é ela que vai dar discernimento para nós entendermos o quão errado nós somos e precisamos nos corrigirmos e sermos melhores para ajudar outras pessoas a serem melhores. Porque às vezes nós não percebemos e temos pessoas do nosso lado nos puxando, nos orientando,
conduzindo a nossa vida, e de repente lá na frente, no momento de insight, você tem um estalo e você percebe o tanto que aquela pessoa te ajudou. Isso pode demorar 10, 15, 20 anos. Como você pode até nem perceber o tanto que aquela pessoa te ajudou e o tanto que você melhorou através do amor que lhe foi doado. E que é a fé que você tem de se tornar melhor como pessoa, como espírito encarnado, colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus Cristo, colocando em prática tudo aquilo que nós sabemos quase que de cor e salteado. Tudo aquilo que era para nós desenvolvermos na nossa trajetória, na nossa caminhada. Não é a título de punição ou a título de causar medo, mas é a título de aproveitar o momento que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, e desenvolver o nosso intelecto espiritual, moral, de que nós só vamos conseguir corrigir através da caridade que você faz, do amor que você cultiva, da centelha divina que nós carregamos dentro de nós e que na maioria das vezes ela se apaga, ela fica apagada e ela tem que ser alimentada. E ela precisa ser alimentada. Porque senão nós seremos pessoas frias, calculistas, e que só vamos dar valor aos bens materiais e vamos simplesmente passar do lado de pessoas que às vezes nos traria alegrias, entendimento de vida, ou que nós, porventura, fôssemos luz num simples esbarrão com uma simples pessoa que cruzasse o nosso caminho e que fosse por segundos. Nós somos importantes para as pessoas que convivem conosco, as pessoas que convivem conosco são importantes para nós, e isso aumenta à medida do trabalho, à medida do rol de amizade que nós temos, à medida da nossa maneira de pensar, agir e conduzir a nossa vida. Então, talvez eu fosse um pouco repetitivo essa noite, mas era para tentar reforçar, e é para tentar reforçar, que nós não temos uma outra chave que abra essa porta que existe dentro de nós, que leva o nome de amor. Não existe uma outra chave que abra o nosso coração para que Jesus faça morada nele, que por pelo menos alguns segundos e acalentássemos e reavivássemos o amor, a paz que nós temos dentro de nós. Então deixe que o seu coração se abra através dessa chave. Cultive o amor que está dentro de você. Trate o seu eu interior com mais entendimento, e aquilo que está te fazendo mal, aquilo que talvez você almeja tanto, aquilo que não acontece, aquilo que te traz peso, te traz dor, te traz desalento, aquilo que te deixa nervoso, que te faz tratar mal as pessoas que estão do teu lado, deixa de lado. Adormece. Começa a conduzir a vida com o que você tem, com o que você faz, com o que você pode fazer e desenvolver. E você vai ver e perceber como a tua caminhada vai se tornar mais leve, mais tranquila, mais serena,
mais pacífica. Distribua mais sorrisos. Distribua mais afeto. Sente-se na mesa. Na mesa com pessoas que você talvez não conheça. E dê o mesmo amor que você sente pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, aquela pessoa indiferente que você acha que é indiferente. Porque o amor que Jesus nos ensinou é o mesmo para todos. Ele não tem que ser direcionado só para uma, duas, três, quatro, ou para a família, mas para todos. Para que a gente contagie a todos. Então que nós sejamos luz na vida de todos. Que mesmo que por um simples esbarrão de segundos, cruze o nosso caminho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite. Peço aos mentores desta casa que continue a envolver, à medida que os passes forem ministrados, e que aqueles que trouxeram essa noite o coração carregado, abra e deixe que seja feita uma limpeza no seu coração. Que assim seja. Então vamos convidar os nossos companheiros passistas que se posicionem para o momento do passe, que o Evandro fará a prece durante o passe. Eu gostaria que todos se distribuíssem igualmente aos dois lados, ao fundo do salão. Posso puxar a cadeira? Posso. Mestre, amado Jesus, nosso irmão maior, que nos dá a oportunidade de estarmos neste momento, nesta casa, neste ambiente, cuidadosamente preparado durante todo o dia, a todo momento, para receber os nossos irmãos que aqui se encontram, receber o amparo, a luz, o alívio, beber da água fresca, da sombra, do perfume das rosas que se espalha pelo ar, pelo colorido das plantas que se coloca na jornada, na caminhada de cada irmão querido. Aos irmãos que neste momento tocam as feridas abertas, curando-as com o elixir do amor que
cultiva no interior de cada um. Deslanchando as mazelas mais profundas, dissipando o egoísmo, o rancor, o ódio, a mágoa. Ah, Jesus, como é bom estar presente neste ambiente com irmãos que trabalham, que descem sobre cada um os fluidos que curam e libertam, que abrem a visão dos nossos irmãos a caminharem com mais paz, com mais entendimento, com mais calma, lembrando que é só uma passagem e que esta virão outras, mas de que é necessário entender que o momento necessita de todo o aproveitamento das oportunidades dadas a cada um dos nossos irmãos. Que a paz, que o teu amor, Jesus, se faça presente, hoje e sempre, para todo sempre. Que assim seja. Nós agradecemos ao Evandro pela mensagem que nos trouxe de fortalecimento, a prece amiga do benfeitor querido, e que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, muita luz, agradecidos pela chuva, enfim, por tudo que nós temos realmente. E nós queremos convidar a todos a tomarem a aguinha fluidificada aqui na nossa área, poderão sair por aqui por causa da chuva e retornar aqui por dentro do centro mesmo. Hoje nós retornamos com os pães, aquelas delícias, estão aqui, que a gente naquela confraternização gostosa, alegre, que a gente faz ali ao redor da água, dos pães. Então, quero convidar a todos que não vão para casa sem tomar a aguinha que está aqui, nós pode abrir a porta e nós ali nos reunimos na segunda parte da nossa reunião. Muita paz a todos.